Um estudo sobre os efeitos dos investimentos em capital humano na agropecuária, lá no estado de São Paulo, mostrou que a cada R$ 1 aplicado em pesquisa, desenvolvimento, educação superior e extensão rural, resultou em um retorno de R$ 12 para a economia paulista, por meio de um crescimento da produtividade. No caso dos investimentos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, o levantamento indicou que os recursos destinados pela Fundação a bolsas, projetos de pesquisas e infraestrutura nos campos da agronomia e agricultura produziram um retorno de R$ 27 para cada R$ 1 aplicado. Desempenho só superado pelas universidades públicas que formam mão de obra especializada para a agricultura, com R$ 30 restituídos para cada R$ 1 gasto. Em relação aos recursos aplicados pelos institutos estaduais dedicados à pesquisa em agricultura, como o agronômico, o IAC de Campinas, e o de tecnologia de alimentos, o ITAL, e as unidades paulistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, o retorno econômico foi de R$ 20 para cada R$ investido. Para investimentos em extensão rural, coisa que Goiás infelizmente não está tendo, que levam assistência e informações técnicas aos produtores, o retorno por real executado foi de R$ 11. O agronegócio paulista movimentou em 2017 quase 268 bilhões de reais, o equivalente a 13,5% do produto interno bruto de São Paulo. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins Araújo. Guido é agrônomo, perito ambiental e gestor de empresas. E nós vamos falar hoje sobre meio ambiente, um tema que a todo minuto põe em risco a sobrevivência do planeta. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem, Guido? Ótimo. Então tá bom. Ô, Guido, você viu essa informação interessante desse estudo que fizeram, que parece que o negócio é educação, né, Guido? Educação é fundamental, né? Exatamente. Nós não temos como sair disso. E nós assistimos exemplos de outros países, né? Como, vamos olhar a Alemanha, a Coreia do Sul, o Japão. O Japão, por exemplo, arrasado na Segunda Guerra Mundial, reconstruiu e é uma das maiores economias do mundo através da educação. Nós temos, por exemplo, o Japão, uma região montanhosa, cercada de água por todos os lados. Aí nós temos Israel, que não tem água. Olha o contrassenso. Quer dizer, duas potências mundiais que se desenvolveram através da educação. E nós aqui no Brasil, com tudo na mão, tudo que você imaginar, condição climática, terra e tantas outras coisas, estamos aí, pastando. E nós sabemos que uma boa parte desse dinheiro desviado, que a política faz, promove esse desvio, é na educação e na saúde. É incrível, né, Guido? É. Como é que ainda tem gente que tem capacidade de roubar, de tirar de quem precisa? É cruel isso aí. E é por isso que, por exemplo, nós tivemos agora, todo mundo viu o desastre lá de Brumadinho, de Mariana. Isso é inconsequência, isso é falta de respeito, de educação, talvez até de gestão. Eu vejo aí por um lado mais assim, negligente do que coisa séria, né, Guido? E a leniência dos órgãos fiscalizadores. Eles permitiram práticas, principalmente na confecção daquelas barragens de alteamento a montante, são barragens condenadas há vários anos em outros países e que no Brasil se permite porque existe uma promiscuidade entre os que fiscalizam e os que levam vantagem em cima disso tudo, que são as grandes multinacionais. E quem perde com isso é a população, vamos dizer assim, do médio para baixo, né, Guido? Infelizmente não tem poder de fogo, né? Só tem poder de voto. Para voto, são excelentes, né? Exatamente, porque é a população que não recebe o retorno, quer dizer, não melhora de vida. O poder aquisitivo do Brasil caiu muito nos últimos anos por conta dessa quebradeira, mas não existe uma fiscalização e a intenção de retornar parte de todas essas riquezas que o país entrega a essas multinacionais, retornar para a população brasileira.
E quem paga esse preço altíssimo, como a gente está vendo na Amazônia, continua o desmatamento, continua ONGs internacionais frequentando lá livremente, continua a extração de uma série de minerais ali, continua tudo numa boa, pelo menos por enquanto. Isso daí faz com que o meio ambiente fique do jeito que você está vendo aí. Tem hora que chove absurdamente num lugar, tem hora que fica sem água no outro. Nós estamos vendo agora a Austrália. A Austrália está passando por um processo de chuva fora do contexto, né, Guido? Você chegou a ver isso aí? Conheço. Só para você ter uma ideia, morreram aí 500 mil bovinos por excesso de água. Quer dizer, está tudo, como diz, bagunçado. E não é a condição climática, não. É nós que estamos promovendo isso, é a Vale que está promovendo isso e tantas outras empresas por aí. E o governo, por enquanto, quieto. Exatamente. Esses eventos climáticos extremos que nós estamos vendo ao redor do planeta, na Austrália, nos Estados Unidos, áreas... Você viu o frio? Exatamente, 50 graus abaixo de zero, que há mais de 100 anos isso não acontecia em várias localidades americanas. Esses eventos climáticos extremos, o excesso de frio, a falta d'água, o excesso d'água, o calor imenso que está acontecendo, e isso está afetando, inclusive, Antônio, a produtividade de grãos ao redor do mundo. E o Brasil não foge à regra. Nós somos o celeiro do mundo. É verdade. Guido, vamos para o intervalo comercial, depois a gente continua falando mais um pouquinho sobre isso. É um minuto só.